Muito bem, vamos lá para mais um experimento de nosso projeto de ensino Praticando a Física. Vamos ver agora o experimento chamado Lâmpada de Lava. Vamos ver como produzir, olha só, essa lâmpada de lava aqui usando princípios da física. E aí nós vamos estudar aí os fluidos, que seriam substâncias que não têm forma definida e que podem escoar, né? Fluir. Dentro dessa classificação, nós teríamos tanto as substâncias líquidas como as substâncias gasosas, né? Podem ser chamados de fluidos. O estudo da mecânica dos fluidos pode ser feito de duas maneiras, né? Nós podemos fazer uma descrição do equilíbrio estático, né? Do repouso, que nós chamamos de hidrostática. Ou nós podemos estudar os fluidos em movimento, né? Que nós chamamos de hidrodinâmica. Muito bem. A descrição dos fluidos, ela não pode ser feita da mesma maneira que nós já fizemos a descrição de partículas ou de corpos rígidos, por exemplo, usando posição, velocidade, aceleração, né? Temos que recorrer a outras quantidades, que podem ser definidas para a substância inteira, como a massa e o volume, ou para regiões do fluido, né? Quantidades médias em regiões do fluido, como é o caso da densidade e da pressão. Nós definimos assim, ó, densidade é massa por volume e pressão é força por área, né? A intensidade F de uma força que atua sobre uma determinada área A. Bom, nós também notamos, né, observamos na natureza, que o volume e a densidade de um fluido pode variar com a temperatura deste, né? Beleza. E na hidrostática, nos fluidos em equilíbrio estático, nós temos o chamado princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo imerso em um fluido recebe uma força vertical para cima, chamada de empuxo. E aí, todo corpo, né, dentro de um fluido, sofre essa força que nós chamamos de empuxo. Nós podemos determiná-la matematicamente assim. O módulo, né, a intensidade do empuxo, pode ser obtida multiplicando a densidade do fluido vezes o volume do fluido que foi deslocado, né, pelo corpo que está imerso, vezes o valor da aceleração da gravidade, g. Né? Muito bem, esse empuxo, essa força vertical para cima, é responsável pelo que nós chamamos de peso aparente. Você coloca um objeto dentro da água, né? Você tem a impressão de que ele tem um peso menor, né? Peso aparente menor quando está dentro da água, né? Talvez você já tenha tido essa experiência de conseguir levantar um objeto mais facilmente dentro da água. Muito bem. E aí exatamente essa relação peso e empuxo que vai dizer se um fluido, se um corpo vai flutuar em um fluido ou afundar nesse fluido, tá bom? Bem simples de entender. O fluido pode empurrar para cima, né? Quando o empuxo é maior, aí você tem a flutuação. Ou você pode ter um peso maior do que um empuxo e aí o objeto afunda, tá bom? Essa relação também pode ser entendida pelas densidades. Se a densidade do corpo que está imerso é maior, ocorre o afundamento. Joga uma pedra, um objeto metálico na água, afunda, né? Por outro lado, se a densidade do corpo é menor que a do fluido, ele flutua, né? Joga um pedaço de madeira, um pedaço de isopor na água, você observa a flutuação. Muito bem, é justamente isso que nós queremos observar nesse experimento. Nós vamos ver a flutuação ou afundamento, no caso vai ser de um outro fluido na água, tá bom? E aí a gente pode relacionar essa flutuação ou esse afundamento comparando a densidade da água com a densidade do fluido. Beleza. E aí o material que nós vamos utilizar água, vamos utilizar óleo, vamos utilizar um recipiente transparente, ó, como esse aqui da figura, vamos utilizar um comprimido efervescente, um pouco aqui de corante artificial, também uma lanterna, olha só.
Muito bem. E aí, qual o procedimento? Vamos encher com um pouco de água, né, o recipiente. Você tem o corante colocado na água para destacar, né, a água. E aí, sobre essa camada de água colorida, nós vamos colocar o óleo. Olha aqui, tá bom? Você já pode observar aí uma diferença de densidade. O óleo, ele é menos denso e vai flutuar sobre a água, tá bom? Muito bem. E aí o que você vai encontrar vai ser mais ou menos isso. A água embaixo, que no caso a água tingida, e o óleo em cima, né? Eles não se misturam, são líquidos imescíveis. Muito bem. E aí, o que é que nós vamos fazer na sequência? Vamos colocar o comprimido efervescente dentro da mistura aqui, né? E vamos iluminar com a lanterna, tá bom? Vamos ver aqui o que é que acontece. Olha aí, foi jogado o comprimido e aí começa a surgir as bolhas, né? As bolhas começam a subir e a descer, né? Olha só que interessante. Parece uma lava de vulcão, né? Uma lava vulcânica. Ok? Bacana, né? Muito bem. Já parou? Deixa eu voltar para o início. Colocar o comprimido e colocar a lanterna. O comprimido vai gerar as bolhas vão subindo e descendo, dando aquela impressão de uma lava vulcânica. Bacana, né? Então tá aí, é bem bacana. O efeito visual é bem bacana, né? Muito bem. E com o passar do tempo as bolhas vão cessando, né? Ok. Então vamos lá. O que a gente observou? O comprimido, quando entra em contato com a água, ele gera bolhas, né? Bolhas de gás. O comprimido efervescente gera gás. E essas bolhas são bem menos densas do que a água e elas começam a subir, né? Como a gente viu lá na imagem, né? No vídeo. Elas sobem, quando chega lá em cima, na superfície do óleo, o gás escapa e aí você vai sobrar lá só uma bolha de água. E aí, como a gente já viu, a água é mais densa do que o óleo e ela cai. Você vai ter aquele ciclo, né? Sobem as bolhas de gás, né, com água e descem as partículas de água, as bolhas de água dentro do óleo, tá bom? E aí o efeito é parecido com o de uma lava de vulcão, tá bom? E aí o que a gente conclui? Nós observamos a flutuação, no caso, o óleo sobre a água, né? Ou as bolhas sobre a água, né? Também observamos o afundamento, a água no óleo, né? Quando ela está lá em cima, a bolha só de água ela desce, tá bom? E aí podemos relacionar com as densidades. Tem uma densidade que é menor do que a água, no caso as bolhas, elas sobem, né? Flutuam. Aí a gente pode encontrar também uma relação de densidade menor, né? Que é quando a gente olha para a água e para o óleo, tá bom? Muito bem, todo esse conteúdo de fluidos você pode, você pode conferir lá no Young Friedman ou no Halliday Resnick ou ainda lá na coleção da Beatriz Alvarenga do Antônio Máximo, ok? Vamos lá praticar a física.